Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, nosso arcebispo gravou um pequeno vídeo comentando o evangelho de hoje, nos convidava a refletir sobre a verdade. Alguns, inclusive, afirmam que nós estamos em uma pós-verdade. Nós estamos em um mundo que as pessoas não valorizam mais a verdade. As pessoas, e a gente precisa até mesmo, refletindo sobre o evangelho, olhar para a nossa vida, até que ponto nós trazemos no nosso coração essa defesa da verdade. Hoje nós vivemos em um mundo das fake news, não somente de mentiras que são produzidas nas redes sociais, mentiras que são vinculadas aos canais de comunicação, mas mentiras que são colocadas com propósitos maliciosos nas redes sociais. Eu refletindo hoje, inclusive comentava com um missionário, com um jovem que mora na mesma casa que eu, justamente dizia que hoje nós não temos meios de comunicação, nós temos meios de informação, porque o meio de comunicação, ele nos possibilita uma contrapartida, um diálogo. O que nós normalmente temos são informações que são passadas para nós, muitas dessas informações certamente não verdadeiras, e que a gente assimila como verdade, até mesmo absolutas. Então, nós estamos em um mundo que as pessoas não têm mais o apreço pela verdade. Evidentemente que eu não estou falando de todas as pessoas, estou trazendo uma reflexão para a gente refletir também na nossa vida pessoal, até que ponto nós preservamos a verdade. Ou nós temos medo de falar a verdade, porque a verdade vai significar para mim rejeição da parte dos outros, a verdade pode ser para mim ocasião de perseguição. Muitos de nós podemos viver nessa mesma situação, mas o grande problema é quando nós mesmos somos os transmissores, não da verdade, mas da mentira. Quando nós propagamos a mentira. No final do evangelho de hoje, Jesus diz: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqueles que proclamam a verdade de Cristo, anunciam a Cristo para o mundo, esses serão grandes no reino dos céus. Mas aqueles que, por medo, e quantas vezes a gente tem medo de falar de Cristo, de transmitir a verdade que nós conhecemos, aprendemos, que nós aprofundamos, nós muitas vezes nos esquivamos de ensinar essa verdade, porque isso pode gerar para mim muitos problemas. A gente não pode arrefecer a transmissão da verdade. Nós não podemos deixar com que a verdade dentro de nós perca força. Pelo contrário, até porque a palavra de Deus ela traz para nós também uma palavra de consolação. Deus nos fala através do seu Filho: não tenhas medo dos homens. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Nós muitas vezes tememos a morte, que alguém tire a nossa vida. Nós tememos isso. E é muito natural, a gente teme pela morte. Mas o Evangelho nos faz compreender que essa morte a gente não deve temer tanto. Nós devemos temer a morte eterna. E aquele que pode nos dar, sabemos que ele não nos dará, porque Deus não nos criou para a morte, temermos a verdadeira morte, que é a morte eterna. Quantos homens não temem a morte eterna? Quantos homens fazem tantas coisas neste mundo? Fazem coisas que ferem profundamente o coração de Deus, porque acreditam que devem desfrutar dessa vida da melhor forma possível. E não importa o que essa pessoa faça, não importa quem ela fira, o mal que ela faça, o que importa é desfrutar dessa vida. Eu comentava com o pessoal que estava no curso, esses dias eu vi uma notícia que foi para mim muito impactante. Mas impactante porque a gente vai vendo como o mundo, o homem, vai se degradando. Afastados de Deus, acreditando que Deus não existe, acreditando que a vida dele é essa mesma aqui e pronto, vivendo para essa vida. Essa semana eu via um vídeo
de um casal, não sei se eram de namorados, ou se eles realmente eram casados no civil ou na igreja, enfim, acredito, talvez que não. Eram dois jovens. Esse casal descobriu que o seu filho pequeno, pela ultrassom, que o feto teria problemas de saúde. Acredito que era síndrome de Down. E esse casal discerniu e ainda disseram com muito pesar, para eles uma grande dor, eles definiram que tinham que dar cabo àquela gravidez. Então, o que isso significa? Significa justamente que as pessoas elas vão perdendo o senso do valor à vida. Porque para elas, uma vida, e não somente uma vida que tem algum problema de saúde, uma vida pode ser descartada. Nós criamos uma sociedade que descarta com muita facilidade. Não somente descartam os bebês. Aliás, quem é capaz de tirar a vida de um feto, o que não seria capaz de fazer? O que a gente imaginar que alguém possa fazer depois que essa pessoa conseguiu tirar a vida de um bebê é muito pouco, porque aquele feto é indefeso. Não tem ninguém que possa defendê-lo. Somente a sua mãe, o seu pai, aqueles que o amam. E aquele casal foi capaz de tirar a vida daquele feto. Então, queridos irmãos, esse é o mundo que se afastou da verdade. Esse é o mundo que descartou o sentido da verdade. Porque a verdade exige, para aquele casal, ter uma criança com algum problema de saúde, significaria mais dedicação à criança. Ou até as crianças, como muitos casais hoje dizem, não, a gente não quer ter muito filho, porque filho dá trabalho. É verdade, dá trabalho. E você também deu. Quando você nasceu, certamente você deu muito trabalho aos seus pais. Eles precisaram trabalhar para cuidar de você, para pagar o seu colégio, para sustentar você. Mas o amor exige sacrifício. Se a gente quer uma vida fácil, uma vida sem sacrifício, a gente pode chamar essa vida de qualquer coisa, mas a gente não pode acreditar que essa vida ela tem como fundamento a caridade, o amor. O amor exige de nós oferta até o fim da nossa existência. Até o fim da nossa existência, o amor exige de nós. Ali na fase terminal da vida, ali quando você está ficando mais velho, que você começa a sentir dor em tudo que é lugar, você sofre porque precisa lidar com a enfermidade, com a doença. Quando nós entendemos que a nossa vida não é algo que Deus nos deu para nós descartarmos, ou para que os outros descartem, a gente valoriza a nossa vida. A gente valoriza cada ato que a gente faz. Cada ato que a gente realiza consciente que essa vida é dom e deve ser vivida da melhor forma possível, fazendo bem para os outros, amando os outros. Imagine que de repente aquela criança poderia ser a salvação daquele casal. Quantas vezes a gente descarta pessoas que poderiam ser a nossa salvação? Estão ali. E Deus sabe cada oferta. Se Ele diz, Jesus ensina, que até um copo de água a gente vai receber recompensa, imaginemos cada oferta que a gente faz todos os dias da nossa vida. Cada oferta que a gente faz, cada sim que a gente dá aos outros. Cada renúncia que a gente faz a nós mesmos. Porque, irmãos, é natural que nós, como a segunda leitura de hoje fala do novo Adão, que é Jesus Cristo, que traz para nós uma vida regenerada na graça, fomos redimidos por Cristo, ou podemos viver como o primeiro Adão, como o antigo Adão, no pecado, distante de Deus, fora da comunhão com Deus, levado pelas suas concupiscências, com seus desejos desordenados. Mas Jesus, Ele veio para nos resgatar, nos reabilitar com o Pai. E nós podemos viver essa vida nova. Mas para vivermos essa vida nova, nós precisamos compreender o valor da nossa vida enquanto dom de Deus. Da nossa vida, da vida que Ele nos deu, que é dom. Dizia também o pessoal que estava no retiro, sobre essa vida que essa vida, esse dom que Deus nos deu, que é o nosso corpo, para nós vivermos a caridade, o amor. É o sacramento da pessoa, o nosso corpo. E como nós podemos, através do nosso corpo, da nossa vida, viver uma vida que possa agradar a Deus nas pequenas e nas grandes ofertas. Nas pequenas e nas grandes ofertas.
Queridos irmãos, nós precisamos trazer no nosso coração esse desejo de proclamar Jesus, mas a verdade que Deus nos chama a transmitir passa em primeiro lugar pela sua convicção de fé. Você é um homem, uma mulher de fé. Se você é um homem, uma mulher de fé, você vai até o fim. Se você é um homem, uma mulher de fé, nada vai te parar. Se você é um homem ou uma mulher de fé, cada ato seu tem sentido. Você não faz simplesmente, você não reage, você não é homem da reação. O que acontece eu reajo, não. Você é alguém que tem atos concretos. Cada coisa que eu faço, não faço por fazer, mas faço porque sei aquilo que Deus me chama a ser no mundo, a transmitir no mundo como seu filho, como seu consagrado, como seu eleito. O nosso bispo, inclusive, falava sobre isso quando comentava sobre a verdade. É belo que esse evangelho de hoje é o evangelho que é transmitido na semana de São João Batista, que foi um grande arauto da verdade. E por causa da verdade perdeu a vida. Que pela intercessão de São João Batista também nós cresçamos na consciência e no valor da verdade e que a gente tire da nossa vida até mesmo aquelas pequenas mentirinhas que a gente diz que não faz mal a ninguém. Aquelas pequenas mentiras, porque de pequena mentira em pequena mentira, daqui a pouco a gente está contando para todo mundo mentiras muito maiores. Quantas vezes as pessoas dizem, padre, isso que eu falei, eu na verdade já não consigo nem mais identificar quando eu estou mentindo, porque eu estou mentindo tanto que às vezes eu estou mentindo e não estou percebendo. É isso mesmo. De tanto mentir, a gente acaba se acostumando e falando, né, as coisas. Né? Depois para pensar, isso não é verdade. Não, parar para pensar cada coisa que a gente faz, a gente não pode viver como mentirosos. Cuidado, principalmente, com o que você transmite nas suas redes sociais. Nós estamos em um cenário no Brasil de tanta polarização política. Não seja mais um. Não seja mais um que vai polarizar. Não seja mais um que vai polarizar. Pelo contrário, a gente não está aqui para dividir. A gente está aqui para mediar. Cristão media. Né? Não cria divisões. Né? Porque divisão é própria do demônio, diabo. Nós não somos ligados ao diabo, pelo contrário, somos ligados ao Senhor, Ele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.